Isso aqui é um tweet do Thomas Trauman, jornalista, que foi secretário de comunicação no governo da Dilma. Ele fala assim: metade da troca de tiros entre Lula e Roberto Campos se deve à foto abaixo da Gabriela Biló, a fotógrafa lá daquela foto polêmica, né? Mostrando que até 11 de janeiro, o presidente do Banco Central estava num grupo de WhatsApp chamado Ministros de Bolsonaro, né? Então ele estava aqui no grupo, o Marcelo Queiroga posta essa mensagem aqui: não houve a percepção do que foi feito no país, resultados econômicos, tal, durante a pandemia é quase um milagre, tudo que foi feito irá por água abaixo, o governo Lula, ele falou, o governo Lula petista já cometeu vários erros na primeira semana, enfim, essas baboseiras, né? Mas o fato do Roberto Campos Neto participar de um grupo ministros de Bolsonaro já mostra que ele não tem autonomia, eu ia falar nenhuma, né? Mas deixa para lá. Quer dizer, qual é essa independência? Cadê o decoro? Cadê o recato? Né? Cadê a separação? Né? A autoridade monetária intocável. Está no grupo de WhatsApp dos bolsonaristas, cara. É demais. Diga. E a taxa de juros do Brasil é a mais alta do mundo, diga. Ele é o ministro do Bolsonaro. Sabemos disso. Quando o Bolsonaro anunciou, ele anunciou a escolha dele, pessoal, e ele era uma parte, na minha opinião, da aliança que ele fez no início com o sistema financeiro. Entendeu? Ele fez essa aliança. E o elemento dele, o operador dele para essa aliança é o Roberto Campos Neto, claro que é. E a gente precisa entender o que faz o Roberto Campos Neto. Precisa entender como é importante a função. Ele pode estar sabotando o governo Lula por dentro. Total. Sabe por quê? Cada ponto de juros significa 2 Bolsa Família inteiro. Entendeu? Eu digo para você. E ali, o que acontece? Ele suga os recursos do orçamento público para rolar dívida. É o que faz. Porque isso é uma rolagem de títulos. É o que ele faz, só isso que ele faz. Com a remuneração que ele influi. O Joaquim, o que o Lula falou é bastante sensato. Qualquer economista sério, né, fala, não, o Lula está falando uma coisa razoável. E aí está se fazendo um escândalo na mídia, na CNN, porque o Lula chamou o Roberto Campos Neto de esse cidadão. Né? A comentarista do Valor, a Raquel Nandim, como é que pode chamar o presidente do Banco Central de esse cidadão? Né? Ele falou o seguinte, quer dizer, qual é a lógica num país como o Brasil, onde você tem a economia parada, não tem inflação de demanda, né? A inflação ela foi provocada por preços administrados, pela política de preços da Petrobras, sobretudo. Né? A economia está parada. Não tem assim uma explosão de consumo que esteja puxando os preços, nem explosão de salários. Aí o cara põe a taxa de juros em 13,75% ao ano, que ela está servindo para quê? Para transferir a renda da sociedade brasileira para os mais ricos. Né? O rentismo nunca foi tão feliz no Brasil como na era Roberto Campos Neto. Né? Então, assim, aí qual é o resultado disso? O rico, quando ele ganha essa máquina de multiplicação do capital, ele não vai comprar, sei lá, 2 pratos de comida no almoço. Ele vai continuar comprando um. Esse dinheiro, quando ele juntar muito, ele vai gastar numa viagem internacional, em coisas desse tipo. É totalmente antieconômica essa política. Né? Então, a crítica do Lula é absolutamente pertinente. Mas não pode chamar o Roberto Campos Neto de esse cidadão? Por que não? Né? A taxa de juros é baixa lá, Joaquim. Isso aqui é notícia de ontem. Taxa de desemprego nos Estados Unidos atinge o menor nível em 50 anos. Por quê? Porque uma das preocupações do Banco Central é o emprego. Né? Exatamente. Aí o que eu digo? Quando você tem a sociedade representada na política monetária, a discussão é outra. Por isso é que o Lula fala, por que o Banco Central, e lá o FED discute a questão do índice de emprego, divulga tudo isso e monitora. Mas porque não tem meta. Mas o Lula, quando fala da questão da meta da inflação, que sempre coloca muito baixa, porque é para justificar o juro alto, que é uma meta incumprível. Então você coloca 3,5, com 2 para cima, 2 para baixo, etc. E você coloca porque você está justificando esse juro muito alto que só está enriquecendo bancos. Que é os bancos que compram os títulos do governo. E compram pagando os juros que eles querem pagar, juros altos. E aí, você pega o seguinte, quando você tem o Lula fala, tá certo, por que não tem meta de emprego? Tem que ter essa meta. Nós vamos discutir a meta de emprego, meta de PIB, porque a política monetária é importante para você atingir o desenvolvimento do país, para você conseguir o desenvolvimento do país. Então, eu digo, a situação é muito diferente aqui, essa chamada independência do Banco Central, que não é independência, porque se está ligado a banco, não é independente. E aí você diz assim, essa autonomia que foi dada, manietando o governo, o poder popular, manietando, era o pior legado do Bolsonaro. Entendeu? Isso, na minha visão, tem que mudar. Qual que é o perigo? O Roberto Campos Neto fica mais 2 anos, sabota a política econômica, o Brasil continua crescendo 1,5%. A imprensa que dava mole para o Bolsonaro dizia, não, 1% do Bolsonaro é uma maravilha, 1% do Temer, então, era o Everest, né? E aí o que acontece? Quer dizer, vai voltar, daqui a pouco, em pouquíssimo tempo, a história de Pibinho, né? Por quê? Por que vai ter Pibinho? Porque você tem uma sabotagem do próprio Banco Central ao crescimento econômico, né? É muito perigoso. E aí, né, é aquela coisa, não tem maioria no Congresso para acabar com essa autonomia do Banco Central.